Boa noite, queridos, a paz de Jesus. Corajosos, né, que estão aqui nessa quinta-feira chuvosa, tiveram a coragem de sair de casa para estar aqui. Parabéns pelo empenho de vocês. Vamos seguindo, né? O tema de hoje é um tema para nossa reflexão, é um tema bem simples, né, para a gente meditar algumas coisas daquilo que propõe São Tomás de Aquino para a gente, né? E fala da inacreditável entrega por nós, essa inacreditável entrega de Jesus por nós. E o questionamento proposto para hoje é: Deus, ao entregar um inocente para a morte, não estaria sendo cruel ou perverso? Esse é um questionamento que São Tomás tenta responder também, né? E à medida daquilo que a gente for falando, a gente vai tentando entender essa proposta de Santo Tomás para a gente, tá? Eu vou tentar destrinchar esse título, né, do tema, esse tema de hoje, né, que é essa inacreditável entrega por nós, né? Por que inacreditável? Hoje parece comum para a gente, né? Quando a gente olha para a paixão, quando a gente olha para o sacrifício do Senhor, quando a gente olha, participa da via sacra, né? E principalmente nesse período quaresmal, né? Chega a ser comum para a gente, né, observar todos esses passos, todo esse sofrimento do Cristo, né? Observar o sofrimento dele, né? Isso de certa forma já o tempo, né, que nós vivemos, ele já parece já trazer a nós todo o entendimento, né? Então é comum, né, a gente às vezes não se questiona, às vezes a gente não se compadece, inclusive, né, do sofrimento do Cristo. Enfim, né, hoje, no tempo que a gente vive, 2000 anos após todos esses acontecimentos, nos parece comum esse sofrer do Cristo. Nos parece, a gente muitas vezes olha com uma normalidade, perdão. Mas Santo Tomás, ele traz para a gente esse termo, né, inacreditável. E a gente precisa, né, até mesmo fazer alguns questionamentos a respeito de todo esse mistério da nossa fé, de todo esse mistério da paixão, né, fazer alguns questionamentos, né, a fim de entender e principalmente a fim de aprofundar a nossa fé, né? Porque à medida em que a gente questiona determinadas situações, determinados pontos da nossa fé, né, a gente se aprofunda, a gente busca respostas, e à medida que a gente vai buscando respostas e vai se perguntando, a gente vai se aprofundando dentro do mistério. E à medida em que a gente se aprofunda dentro do mistério, a gente tem a capacidade de entender melhor, né? E entendendo melhor, viver melhor aquilo que é proposto, né? Então, esse tempo que a gente vive da Quaresma, ele nos ajuda a nos questionarmos, né? É um tempo muito favorável para que a gente olhe para a paixão, olhe para esse sofrimento do Cristo, olhe para essa entrega do Cristo, né, e lance alguns questionamentos diante desse fato histórico, né, mas também um fato que representa a nossa salvação, né? Santo Tomás, ele era, né, um homem de muitas perguntas, né? Ele desenvolve todo o pensamento, toda a filosofia de Santo Tomás é através de perguntas e respostas, né?
Então, por isso essa necessidade, né? E a gente vive hoje, nesse tempo quaresmal, um tempo propício para nos questionarmos, né? Então, inacreditável, né? Por que Santo Tomás ele diz inacreditável, né? Porque parece inconcebível aos olhos humanos, né? Entender e até crer que Deus, na sua soberania, na sua grandiosidade, na sua glória, fosse primeiro capaz de encarnar, né? Deus foi capaz de encarnar, se tornar homem, se tornar pessoa. Segundo, né, é difícil, né, que mesmo entendendo, né, fazendo esse esforço de entender que Deus se fez homem, né, fazer um esforço, né, dar um segundo passo, fazendo o esforço de que Deus, além de se fazer homem, morreu, né? Dando um passo além, né? Entendendo, mesmo a gente fazendo esse esforço de entender que Ele se fez homem e de entender que Ele morreu, entender também que Ele viveu um sofrimento que poucos nesta terra viveram. E mais ainda, né? Sendo esse último, né, um entendimento ainda mais possível, uma ideia mais impossível de se crer, né? E por isso Santo Tomás chama de inacreditável, porque como Deus, no seu esplendor, na sua glória, se faz homem, se permite morrer, sendo homem, se permite morrer, e além disso, uma morte tão cruel, uma morte tão perversa. Então, por isso que Santo Tomás chama de inacreditável, né? E a doutrina do próprio Santo Tomás, né, e os ensinamentos da igreja vão nos ajudando a destrinchar isso, né? Desvendar isso, né? E ele fez isso porque ele queria ser entregue. Deus, olhando para a miséria humana, olhando para a limitação humana, para o pecado do homem, vê como necessário a sua encarnação e a sua paixão, né? A gente pode pegar, né, quem trouxe a Bíblia, né, a gente pode pegar em Isaías 53, daqui a pouco eu vou pegar para a gente dar uma lida, né, mas sim, né, Cristo, Ele enxerga essa necessidade e Ele se oferece, né, Ele se oferece para se encarnar, se fazer homem e, através de tudo aquilo que Ele passou, de todo o seu sofrimento, salvar o homem do seu pecado, né? Vamos então pegar essa passagem de Isaías, né, para quem trouxe a palavra, Isaías 53, do 6 ao 10. Eu vou pegar ela do início, tá? O primeiro versículo. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos, né? Você vê que o próprio escritor, né, ele se debruça sobre essa ação inacreditável de Deus, né? Se fazer homem, né? E se entregar da maneira como tudo aconteceu, né? Então, já no Antigo Testamento,
o autor ele já pensa, ele já vê como inacreditável essa ação de Deus. Então, quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aquele diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um ímpio julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tinha havido mentira, mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Essas são palavras do Senhor. E a gente vê lá no versículo 6, na verdade no versículo 7, né? Foi maltratado e resignou-se, né? E quem tem a Bíblia Ave Maria, né, vai ver lá no rodapé a explicação desse resignar-se, né? Ofereceu-se voluntariamente. Cristo oferece-se voluntariamente, né? Santo Inácio de Loyola, né, se eu não me engano, nos propõe uma contemplação onde ele sugere que a Trindade se reúne diante do pecado do homem, a Trindade se reúne para decidir o que fará. E aí, diante dessa, entre aspas, reunião da Trindade, né, Cristo se oferece como vítima, se oferece como vítima desse sofrimento para expiar os nossos pecados, para curar as nossas chagas, como diz o profeta, certo? Então essa entrega por Cristo, ela é voluntária. A gente vai ver em diversos momentos, né? E o texto traz isso para a gente. Esse texto que vocês têm aí na mão, se eu não me engano, é na segunda página. O texto depois a gente pode até pegar, né? O texto ele traz um pouco disso, né? Que a gente enxerga em outras passagens, né? Que escrito, né? Que Judas o entregou, os sumos sacerdotes o entregaram, Pilatos o entregou. Todos eles, né, em todas essas entregas, né, que foram narradas pelo Evangelho, em todas elas
Todos esses entregaram Jesus por um motivo, né? Judas o entregou, deixa eu ver se eu acho aqui no texto, né? Judas o entregou pelo dinheiro, né? Os judeus entregaram ele pelo ódio, Pilatos pelo medo mundano que tinha de César, mas Cristo entrega-se voluntariamente por amor. Então, se já era inacreditável a gente imaginar que Deus, na sua glória, se encarnasse, morresse e sofresse da maneira como sofreu, ele se entrega por amor daqueles que não foram justos, daqueles que não foram ímpios, daqueles que se voltaram contra Deus, daqueles que negaram a Deus e atenderam ao demônio, atenderam ao diabo. Então Cristo se entrega por estes que não mereciam ser entregues. Como diz o início desse texto aí, né? Nesses primeiros parágrafos, a gente vai vendo essa comparação, né, que Santo Tomás vai fazendo sobre essa situação da entrega de Jesus, né, que no entender dele, né, e no meu também, acredito que no de vocês, também seja inconcebível, né, entender que uma pessoa possa dar a sua vida por uma pessoa que é justa, por alguém que é justo, por alguém que é correto, quanto mais por alguém que não foi correto, por alguém que não foi justo, né? E Cristo se oferece para fazer essa entrega, né? E por que era necessário todo esse sofrimento, né, de Cristo? Por que era necessário toda essa dor, né, que Cristo passou? Por que essa morte de cruz? Por que ele não poderia salvar nós, salvar a humanidade, salvar os homens de uma outra forma? Ele não era Deus, ele não poderia fazer? Sim, Santo Tomás faz essa pergunta também, né? Primeiro, para nos mostrar o limite de seu amor. Jesus vai até o extremo por nós, ele vai até o limite, até onde qualquer ser humano jamais poderia ir, porque é inacreditável para nós humanos pensar que qualquer pessoa poderia dar a vida por um iníquo, por um injusto, por um impuro, mas aos olhos de Deus ele o faz com amor e por amor. Então ele quer mostrar a todos nós que ele pode ir além da humanidade, e por isso ele se entrega até o limite. Então ele vai à morte de cruz, que era na época a mais cruel, para nos mostrar até onde ele pode ir por cada um de nós. Segundo, para dar exemplo da obediência e da humildade. Percebam que mesmo ele sendo Deus, ele se encarna, ele assume a nossa humanidade, ele se torna carne. Deus se debruça sobre a humanidade, ele sai do seu trono glorioso, ele sai do seu esplendor e se faz pequeno, se faz humilde. E a sua obediência, porque se fazendo homem, ele
deveria prestar obediência, né, às leis vigentes, né, prestar obediência aos seus pais, né. Então, como Deus, na sua, mais uma vez, glória, no seu esplendor, presta obediência a outras pessoas. Então, esse exemplo Deus quis mostrar com a sua vinda. Diz Santo Tomás ainda, né? Não apenas livrou o homem do pecado, mas também lhe fez merecer a graça santificante e a glória da bem-aventurança, para que o homem se esforce em se ver livre do pecado. Então ele, através do seu exemplo de obediência e de humildade, né, ele ensina o homem, através dos seus gestos, ele ensina o homem como se libertar do pecado, como reverter a desordem feita por Adão, né? Eu ontem, lá na nossa turma de catequese, né, meus alunos de catequese estão aqui e vão lembrar disso, né, que eu falava da desordem que o pecado causou na nossa unidade corpo e alma, né, onde na hierarquia das coisas a alma deve prevalecer sobre o corpo, né, os desejos da alma devem prevalecer sobre o corpo, mas o pecado inaugurado por Adão inverte essa ordem e faz com que os desejos do corpo prevaleçam sobre os desejos da alma, né? E através desse exemplo de humildade, desse exemplo de obediência, Cristo quer que pelos nossos esforços a gente alcance esses méritos, né? Alcance também essa graça, né, de revertermos essa ordem, de colocarmos novamente essa hierarquia da prevalecência da alma sobre o corpo. E por fim, por que da morte de cruz? Para que a vitória do homem sobre a morte, para demonstrar a vitória do homem, né, sobre o demônio, né? Assim como em Adão o demônio, o diabo, né, ele vence o homem, né? Em Cristo o homem vence o demônio. Então, por isso, segundo Santo Tomás, por isso essa morte de cruz, certo? Alguém quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, algum comentário? Vamos seguindo. Mas ele poderia, né? Santo Tomás também faz essa pergunta, né? Como eu disse, né? Santo Tomás, ele vai perguntando e ele mesmo vai respondendo, né? Ele vai nos ensinando dessa maneira, né? Através de perguntas e respostas. E como eu disse, as perguntas elas nos ajudam a nos aprofundar na fé, né? Então ele pergunta, né? Por que não ser então uma morte? Era necessário mesmo ser a morte de cruz, né? Não poderia ser um outro tipo de morte, né? Já que era necessário morrer, não poderia ser um outro tipo de morte, né? Uma morte natural, por exemplo, né? E aí São Tomás diz que não, né? Porque um corpo sem pecado, como era o corpo de Cristo, ele não adoece, né? Então o corpo de Cristo não morreria, ele precisava ser maltratado da maneira como foi maltratado para poder morrer, né? Um segundo ponto também, que se isso de certa forma acontecesse, né, ele não teria o devido crédito quando ele ressuscitasse, né? Assim como ele mesmo fez durante a sua vida, né,
quando ele ressuscitou Lázaro, né, e ressuscitou outros, não teria o devido crédito, seria uma questão em xeque, mas a maneira como ele morreu e depois ressuscitar, sim, isso sim traz uma verdade, traz uma autoridade, né? E também era necessário isso, né, como eu disse lá em cima também, como ele mesmo já disse lá em cima, era necessário uma vitória sobre a soberba do demônio, né? E essa vitória veio com essa morte cruel, certo? Por fim, né, como o tema propõe para a gente, né, a inacreditável entrega por nós. Então eu já falei um pouquinho disso também, né? Ele vem por nós, né? É claro, pelo pecado original, né, pelo pecado de Adão, mas Santo Tomás entende que ele vem pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós. Santo Tomás considera inclusive que o nosso pecado, ele é mais grave do que o pecado de Adão. É essa a reflexão que São Tomás faz. Mas sim, Cristo veio pelo pecado original, porque pelo pecado original é que todos os outros pecados vieram, né? E o pecado original, ele alcança todas as pessoas, todos os homens, né? Então sim, ele veio pelo pecado original, mas ele veio principalmente pelo nosso pecado de hoje, não pelo pecado daquela época, não pelo pecado dos que vieram antes dele, né, mas pelo pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que já passaram e que irão passar por essa terra. Então, Cristo faz essa entrega, dá essa inacreditável entrega por nós na cruz, para nos libertar. E aí, eu separei um trechinho aqui para a gente ler, 2 trechos na verdade, né? O primeiro está lá no 5º parágrafo, né? Na primeira folha. Que diz assim: tudo isso é quase inacreditável. Vou realizar em vossos dias uma obra que não acreditarias se vô-lo contassem. Essa verdade de que Cristo morreu por nós é uma verdade duríssima, da qual nossa inteligência mal pode dar conta. Mais do que isso, é uma verdade que nossa inteligência de modo algum poderia descobrir. São Paulo, ensinando, faz eco a Habacuque: eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra a que não creríeis se alguém vô-lo contasse. Então esse exercício de hoje, né, ele nos inspira a tirar o nosso pensamento do comum, tirar o nosso pensamento do normal. Nesses dias em que a gente faz essas leituras desse caminho quaresmal, né, a gente vai se aproximando da paixão, né? Daqui a 2 semanas a gente já está entrando na Semana Santa, né? E a gente não pode olhar com normalidade, né, como uma situação corriqueira, tudo isso que Cristo passou.
A gente precisa levar o nosso olhar além do comum, do normal, do cotidiano, e entender que o sacrifício que Jesus realiza hoje, nestes dias, é um sacrifício que me salva, porque Ele veio para o meu pecado. Percebam, né? A proposta de São Tomás é, já naquela época, sacralizar esse caminho de cruz, sacralizar esse caminho de Calvário, para que a gente possa compadecer é sentir a dor desse Cristo. E sentindo a dor desse Cristo, sentindo a dor desse Deus que sofre, que nós tomemos consciência e busquemos, né, como é o propósito dessa paixão, busquemos a nossa conversão. Busquemos a nossa santificação. Lá no quarto parágrafo ainda, né, da segunda folha, né, ou do verso, não sei se vocês estão com duas folhas ou com uma só. Lá onde ele faz o questionamento, né, para a gente encerrar. Entregar um homem inocente ao sofrimento é a morte, e a morte, contra a sua vontade, compelindo-o a morrer, por assim dizer, seria de fato algo cruel e perverso. Mas não foi dessa forma que Deus Pai entregou o Cristo. Ele entregou o Cristo, inspirando nele a vontade de sofrer por nós. Ao fazê-lo, a severidade de Deus fica evidente para nós. O fato de que nenhum pecado é perdoado sem que se sofra sua punição. O que São Paulo nos ensina novamente quando diz: Deus não poupou nem seu próprio Filho. Então não achemos que o sofrimento do Cristo, ele nos livra de todo sofrimento, nos livra de toda penitência que nós devemos cumprir e pagar. O sofrimento, a penitência, né, dada por Deus a nós, se une a essa penitência e a esse caminho de Calvário que Cristo passou por cada um. E se eu, na minha miséria, né, olho para a cruz e não compadeço desse Cristo que se compadece de mim, não há salvação para mim. Se eu olho para a cruz e não sofro com esse Cristo que decidiu, que se ofereceu se entregar por nós, não há salvação para mim. Eu não entendi o que é a paixão. Eu não entendi o porquê disso tudo. Então, meus irmãos, busquemos, né, estamos na metade praticamente da quaresma, né? Busquemos essa aproximação com esse Cristo que sofre. E Ele sofre porque Ele se ofereceu para ser essa vítima, para expiar os nossos pecados. E Ele fez isso porque Ele nos ama. E porque o pecado causou
Tal desordem no mundo, o pecado de Adão causou tal desordem no mundo que foi necessário ele ir até o extremo, ele ir até o limite, para nos mostrar esse amor, nos mostrar o quanto ele nos quer perto dele.